Olá, meu querido, tudo bem? Quantas vezes que você já ouviu alguém dizendo que alguém fala assim, você é evangélico? E a pessoa responde, eu sou evangélico. E alguém pode perguntar, mas você é um evangélico que congrega onde? Aí muita gente fala assim, eu sou da Assembleia de Deus. Ah, eu sou da Batista. Outros falam, eu sou adventista. Outros falam assim, ah, eu sou católico. Eu sou Seixo Noé, eu sou isso, eu sou aquilo, presbiteriano. Interessante, não é? Mas ninguém responde. Eu estou em Cristo. As pessoas respondem que estão vinculados a uma denominação. Beleza. Vocês aí, meus inscritos, vocês não vão falar ou colocar comentários maldosos. Mas você já prestou atenção que essa afirmação de que para ser evangélico você tem que pertencer a uma denominação, isso é uma das maiores mentiras e um dos maiores erros teológico, bíblico que existe. Quando alguém pergunta assim, você é crente? A pessoa não deveria responder, eu sou crente. Por quê? Crente é a pessoa que crê em alguma coisa. Eu estou crente no meu salário, que ele vai cair no fim do mês. Eu estou crente de que amanhã eu vou fazer uma consulta e tudo vai dar certo. Eu estou crente de que o trem vai passar na hora certa. Eu estou crente que, pelo jeito, amanhã vai chover. Eu estou crente de que a conta de água e telefone e internet vai estar guardadinho para o dia que vencer. Isso é você acreditar em alguma coisa. Ser evangélico é você ser religioso. Ser evangélico não significa que você está em Cristo. Por quê? É mais fácil você que diz que é evangélico, você defender as teorias bíblicas do pastor do que você defender a verdade nua e crua como ela é. Ser evangélico não é ser cristão, não é ser filho de Deus no Espírito. Ser filho de Deus no Espírito é uma coisa. Você ser evangélico é outra. Eu conheço muita gente que diz que é evangélico, mas que não fala com o outro. Eu conheço muita gente que diz que é evangélico, mas ele não fala com Alberto Lira. Eu conheço muita gente que diz que é evangélico, mas carrega ódio no seu coração. Eu conheço muita gente que diz que é evangélico, mas que não consegue enxergar a necessidade do seu próximo. Eu conheço muita gente que diz que é evangélico, mas que defende o pastor, mas não defende a Bíblia. Eu conheço muita gente que apoia o erro do pastor e os seus obreiros, mas não tem coragem de abrir a Bíblia e esfregar na cara do seu líder religioso de que ele está errado. E aí? Ser evangélico
é estar em Cristo? O que é estar em Cristo? Por exemplo, eu estou em Cristo. Como assim Alberto está em Cristo? Cristo ainda existe? Hein? Cristo? O Cristo ainda existe? Mas o Cristo não foi uma das manifestações de Deus aqui na Terra, antes dele voltar à eternidade como Deus Criador? Então, como que Alberto está em Cristo? Quando alguém escreveu está enxertado em Cristo, ele estava falando para os dias atuais? Ou era na época da formação da igreja, até o juízo do ano 70 acontecer? Todos os livros da Bíblia foram escritos antes do grande dia do Senhor, do juízo de Deus. Mas já vista o Apocalipse. Então, como alguém diz que está em Cristo, se ele não sabe definir qual foi o papel do Jesus de Nazaré, o papel do Cristo ressuscitado e qual é hoje, em que lugar, posição que nós vivemos hoje, em pleno século XXI. Eu não sou evangélico. Eu não sou religioso. Porque ser evangélico virou uma filosofia de vida. Ser crente virou uma filosofia de vida. Você pertencer a uma denominação virou um passatempo, um lazer. Porque eu já vi em muitos lugares, enquanto muito líder está se lascando de pregar, gritando, o templo repleto, muita gente está no pátio da igreja comendo, bebendo. O pátio da igreja não, o pátio do templo, perdão. Porque geralmente quando tem essas festas, eles vendem canjica, eles vendem lanche com algum tipo de refrigerante, salgados, no pátio do templo para arrecadar dinheiro. Isso é filosofia de vida. Isso é filosofia, querido. As mesmas pessoas que dizem que Deus está no templo e que os crentes precisam ir lá, são as mesmas pessoas que, quando aconteceu a C-19, a própria justiça proibiu de muito crente ir ao templo, ou seja, viraram desigrejados. Então hoje as próprias pessoas que defendem um templo evangélico são as mesmas pessoas que encontram na Bíblia passagens bíblicas dizendo que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Atos 7, 48 e 49. Atos 17, 24 e 25. Aí eu te pergunto, o que é ser evangélico? É você olhar essas passagens bíblicas e virar as costas? O que é ser evangélico? É você desfolhear a Bíblia, não é? Por exemplo, é você pegar a Bíblia, desfolhear ela e só ler passagens que te agrada? É isso que é ser evangélico? Hein? Por exemplo, isso aqui te agrada? Ó, presta atenção nessa passagem. Isso aqui não agrada evangélico, não.
Não agradou os religiosos da época. Preste atenção. Eu vou ler um trechinho de Atos, capítulo 6. Preste atenção nisso aqui. Atos capítulo 6, a partir do versículo 10. Eu vou ler a partir do 8, que fica melhor para você entender o contexto. Texto sem contexto gera pretexto, não é isso? Então, ó, Atos 6, a partir do versículo 8. Vê se isso aqui se interessa a algum tipo de religioso, a algum tipo de crente evangélico. Atos 6, a partir do versículo 8. Ora, Estevão, que era cheio de fé e de poder, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da chamada Sinagoga dos Libertos, era uma denominação, hoje seria uma denominação, que era dos Cireneus, lá de Cirene, né? E dos alexandrinos, assim como tem a Assembleia de Deus hoje em todos os lugares do mundo. Tem batista, tem outros. Dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Mas, presta atenção no advérbio, não é mais somatória de multiplicação, é mas, M-A-S, advérbio, e não somatória. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele, não é o espírito que estava com ele, não, é o espírito com que ele, ou seja, esse espírito, minúsculo, era o próprio espírito de Estevão. Então subornaram uns homens para que dissessem, 2 pontos. O que os homens que foi subornado deveriam falar? Nós o ouvimos. O ouvimos é como? Nós ouvimos Estevão, porque o é uma referência, nesse caso, àquele a quem está sendo, entre aspas, acusado. Nós o ouvimos proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Olhem só isso. E excitar é o quê? Você sabe o que é excitar, né? Trazer à flor da pele aquela rebeldia, aquela opulência, aquela ira. E excitaram o povo, alvoroçaram o povo, os anciões e os escribas, preste atenção, e investindo contra ele, o arrebataram, quer dizer, tiraram dali, levaram para outro lugar, e o levaram ao Sinédrio. Tiraram ele dali e levaram ele para o Sinédrio. E lá no Sinédrio, apresentaram falsas, plural, testemunhas que diziam, 2 pontos, este homem não cessa de proferir blasfêmia contra este, olha o verbo indicativo aqui. Este é um verbo indicativo que estava fazendo referência ao quê? Ao templo em Jerusalém. É lá que estavam. Contra este santo lugar, que era o templo, este é um verbo indicativo, e a lei. O que aconteceu então? Pois o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré há de destruir este lugar, verbo indicativo, e mudar os costumes que Moisés nos
segunda pessoa, primeira pessoa plural, que deram a eles. Deixa eu fazer uma pergunta para você, bem pertinho de você. O que acontece quando eu, você, irmão Cláudio Mendes e outros irmãos aí, a gente fala contra o templo e contra a lei de Moisés? Nós somos chamados de quê? Você lembra do que nós somos chamados? Você entendeu agora, meu querido? Por que a história se repete? Fale contra o templo e fale contra a lei de Moisés para ver o que eles fazem com você. Deu para você perceber? O que aconteceu então? Então todos os que estavam assentados no Sinédrio, Sinedrim, que era composto de 71 pessoas. Sinédrio era o Senado, tá, queridos? Era o STF, né? De Israel. Fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Mensageiro. Você se identifica mais com os fariseus, mais com o Sinédrio de Israel, ou com o mensageiro, o anjo, o Malak de Deus? Você é evangélico ou você é filho de Deus do Espírito? Tamo junto. Tchau.